A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, está escrito: Mas, agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. A Bíblia algumas das vezes parece contraditória. Quando lemos este versículo e temos o hábito de ler a Bíblia, lembraremos de casos de ressurreição na própria Bíblia, pois no momento não muito passado o próprio Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado Lázaro, o qual o próprio Senhor Jesus Cristo chegou a chorar pela morte do seu amigo do coração. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41 ao 44. Então, eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço, por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhes Jesus: Desatai-o, e deixai-o ir. Já no Antigo Testamento, a Velha Aliança, temos relatos de pessoas que foram ressuscitadas por Yahweh. Vamos nos atentar a 3 casos. O primeiro ocorreu com o profeta Elias, que foi usado por Cristo Jesus para ressuscitar o filho de uma viúva. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 22, está escrito: E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. O segundo caso se deu com o profeta Eliseu, que foi muito bem recebido na casa de um casal israelitas da cidade de Suém. Eles não tinham filhos e o profeta Eliseu profetizou sobre a vida do casal, porém anos mais tarde essa criança veio a falecer. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 ao 35. E, quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto, e deitado sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou e fechou a porta diante de ambos, e orou ao Senhor. E ele subiu, e deitou-se sobre a criança, e pôs a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança ficou morna. Depois, ele retornou e andou de um lado para o outro dentro da casa, e subiu, e estendeu-se sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes, e a criança abriu seus olhos. O terceiro caso que iremos recordar é novamente o profeta Eliseu, e talvez o mais emblemático das 3 ocorrências, pois este caso se deu após a morte do profeta. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. E Eliseu morreu, e eles o sepultaram. E os bandos dos Moabitas invadiram a terra pela chegada do ano. E sucedeu, enquanto eles estavam sepultando um homem, eis que espionaram um bando de homens, e lançaram o homem no sepulcro de Eliseu, e quando o homem foi largado abaixo, e tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu, e levantou-se sobre os seus pés. Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento encontramos 4 exemplos de pessoas que haviam sido ressuscitadas pelo Senhor Jesus Cristo, sendo 3 na Antiga Aliança e 1 na Nova Aliança, que é Cristo Jesus. Todavia esse texto bíblico dá-nos o parecer que o Senhor Jesus Cristo havia sido o primeiro a ser ressuscitado. Isto pode paralisar a mente de alguns cristãos, gerar um certo desconforto se precisar sair em defesa do Evangelho, perante alguns relutantes em crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Cristo Jesus, Yahweh. Muito por falta de entendimento, pela não leitura da palavra, por não estudar e analisar a Bíblia. Como Cristo Jesus pode ser a primícia dos mortos, ou seja, o primeiro a ser ressuscitado, se a própria palavra do Senhor Jesus Cristo nos revela que antes do Senhor Jesus Cristo, através dos seus profetas, o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado outras pessoas. Os profetas Elias e Eliseu haviam sido usados para ressuscitar outras pessoas. Precisamos entender que tanto no caso do profeta Elias, que ressuscitou o filho único daquela viúva, aquele adolescente cresceu, a Bíblia não nos revela, mas teve a sua família, gerou filhos e filhas, envelheceu, morreu e foi sepultado. O mesmo deve ter acontecido com aquele casal, de igual modo aquele corpo na qual o corpo do profeta Eliseu caiu sobre em cima dele e ele retornou à vida, aquela pessoa seguiu o círculo da vida e faleceu outra vez. Entretanto o Senhor Jesus Cristo, isso não ocorreu, porque uma vez morto e ressuscitado o nosso Senhor Jesus Cristo vive para sempre, por toda a eternidade na sua glória, e em breve haverá de descer ao nosso encontro para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo escolhido. É por isto que o Senhor Jesus Cristo é a primícia dos mortos, porque todos os outros que foram ressuscitados vieram a falecer depois, porém o Senhor Jesus Cristo não faleceu novamente, o Senhor Jesus Cristo vive por toda a eternidade.
A sua morte se deu para a quitação de dívida na qual cada um de nós tínhamos com o Senhor Jesus Cristo. Lembremos da determinação de Yahweh ainda com Moisés. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Levíticos, capítulo 16, versículo 3, está escrito: Assim, Arão entrará no santo lugar, com um novilho para a oferta pelo pecado, e um carneiro para a oferta queimada. Assim era o processo de perdão dos pecados, o que deveria ser feito, sendo assim aquele cordeiro que na antiga aliança era morto e o seu sangue expelido sobre o povo de Israel, é o mesmo que do Senhor Jesus Cristo fez por nós na nova aliança. Então, se na antiga aliança era necessário o derramamento de sangue, era preciso sim, que o Senhor Jesus Cristo viesse a ser morto pela religião, para que nenhum dos seus seguidores se prendessem aos conceitos religiosos, mas que fossem livres para adorarem ao Senhor Jesus Cristo, para buscar a face, a presença do Senhor Jesus Cristo, sem medo algum. Então era-se necessário que ressurrento agora habita no meio de nós por meio do seu Espírito Santo, que tem a incumbência de trazer a nós toda a revelação da palavra do Senhor Jesus Cristo, daquilo que o Senhor Jesus Cristo deseja falar para conosco e que foi oculta para que aquelas pessoas que não convocadas, não foram escolhidas por Cristo Jesus viessem a não ser salvo, porque todos os outros que foram ressuscitados e que pode ainda ser ressuscitado morram, assim como cada um de nós também morreremos e seremos pelo Senhor Jesus Cristo ressuscitado em tempo oportuno para sua glória. Para o seu louvor a diferença está aí, do Senhor Jesus Cristo para qualquer outra ressurreição que ocorreu ou que possa ocorrer. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 19, está escrito: O primeiro das primícias da terra trarás para a casa do Senhor teu Deus. Não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. O Senhor Jesus Cristo agora ressuscitado tornando-se a primícia para os que já estão mortos, e irá te trazer para sua glória, para sua presença, para o seu centro. Todos aqueles que abnegarem suas vidas, abrindo mão do seu querer, da sua vontade para obedecer o Evangelho, na qual o Senhor Jesus Cristo determinou para nós, ou seja, todo mundo que foi usado pelo Senhor Jesus Cristo para trazer a vida novamente de alguém não tem o poder, não tem a capacidade de também salvá-la, porque somente o Deus absoluto é capaz de perdoar e ao mesmo tempo salvar o pecador do seu pecado. Somente o Senhor Jesus Cristo tem condições de tirar do lamaçal da podridão, do pecado a humanidade. Isso se deu conosco e há de dar ainda com muitas outras pessoas que irão dobrar os joelhos perante o Senhor Jesus Cristo, porque se não dobrarmos os nossos joelhos e não confessarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, nos arrependendo de ter cometido pecados contra Yahweh, morreremos. Não somente uma vez, mas duas vezes, uma que é a morte desse corpo físico e material, e a segunda morte se dará com a morte da nossa alma, onde todos aqueles que não creram, que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, será lançado no lago de fogo juntamente com Satanás e seus anjos caídos. Por isso a necessidade que temos, que precisamos de aceitar o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, abrindo mão da religiosidade na qual vivemos, para que assim possamos dobrar os nossos joelhos perante a Cristo Jesus, no qual é a primícia dos mortos, tem que ter o poder de livrar a nossa alma da morte interna, e é essa preocupação que o cristão tem que ter, não é com a morte desse corpo físico perecível, mas sim com a morte da sua alma. Infelizmente muitos cristãos estão vivendo de igual modo que religiosos com Caifás, pessoas que seguem doutrinas, fazem questão de se mostrar como cumpridores da lei, obedientes à religião, mas que não têm nenhum compromisso com o próprio Yahweh. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Levíticos, capítulo 2, versículo 12, está escrito: Quanto à oblação das primícias, vós as oferecereis ao Senhor, mas elas não serão queimadas sobre o altar por cheiro suave. O Senhor Jesus Cristo é a oferenda a Yahweh, na qual por meio da sua auto-oferta, em favor de nós a Yahweh, e assim conquistamos o direito de ter a vida eterna em Cristo Jesus. Se não fosse a oração feita pelo Senhor Jesus Cristo em favor de nós a Yahweh, não teríamos nenhuma condição de obter a vida eterna, na qual nos foi garantido pela oferta de morte de Cristo Jesus, que se tornou a nossa primícia, o nosso certificado, a nossa garantia de que podemos obter a vida eterna. E nesse contexto, como cristão, precisamos entender que o nosso objetivo, que a nossa vontade não pode estar baseada no materialismo das coisas, mas naquilo que o Senhor Jesus Cristo tem a nos oferecer, que é a vida eterna. Porque se desejamos ser curados, primeira coisa que precisamos fazer é consultar um médico, é diagnosticar o que temos, e posteriormente tomarmos as medicações corretas, é fazer os exames precisos e necessários para que possamos obter a cura daquela sua enfermidade, daquela doença na qual estamos carregando conosco. Logicamente que podemos e devemos clamar ao Senhor Jesus Cristo. Caso, se for, frisando aqui, se for da vontade do Senhor Jesus Cristo que possamos receber aquela cura, contudo que a vontade de Cristo Jesus prevaleça em nossas vidas.
De igual forma é quando encontramos alguém que deseja ser próspera, o primeiro passo que devemos dar para obter uma vida próspera é estudar. Não tem como alcançarmos um bom salário e nem é justo que tenhamos um bom salário, se não tivermos um bom emprego. E como iremos alcançar um bom emprego, se estudarmos? Então a primeira coisa que precisamos fazer é estudar e posteriormente buscar no mercado de trabalho uma melhor colocação profissional, para que assim possamos obter um bom salário e com um salário podemos conquistar coisas, como uma boa casa, um carro do ano, viagens internacionais. Desde que essa linha de pensamento não seja no conceito de querer se mostrar, de se vangloriar em cima dos outros. Porque o soberbo tudo conquista e nada tem. Então lembra que tudo é possível para o cristão, mas nem todas as coisas convêm. Por ser cristão temos que desejar primeiro alcançar a vida eterna. Infelizmente, se não procedemos assim, iremos padecer com este mundo, como todos aqueles que não creram, que não dobraram os seus joelhos perante o Senhor Jesus Cristo, pois do que adianta livre de todas as doenças, tem sua conta bancária no azul, mora em condomínio fechado, se não alcançarmos a vida eterna, e a vida eterna só vem por meio de Cristo Jesus, que se tornou as primícias dos mortos, para que através da sua morte todo aquele que nele crê seja ressuscitado, assim como o Senhor Jesus Cristo foi, não conheça a morte eterna. Que a morte da alma, que é ser lançado no lago de fogo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo vier julgar este mundo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 23, está escrito: E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gemamos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Até chegar no momento em que seremos ressuscitados pelo Senhor Jesus Cristo, até chegar o momento em que morreremos para este mundo e aguardaremos pela ressurreição para a vida eterna. O cristão há de padecer nesse corpo físico, nesse corpo material, dores, sofrimentos, angústias por causa do Evangelho de Cristo Jesus, na qual temos a incumbência de estar pregando, anunciando, falando à humanidade, pois o Espírito Santo que habita em nós nos capacita para conscientizar a humildade do erro e do pecado, e revelar por meio de nós as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo sofre também com gemidos, com dores inexplicáveis quando nós cristãos pecamos, erramos, deixamos de fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque o pecado não é somente porque nossos atos, mas também de omissão, quando o que foi determinado pelo Senhor Jesus Cristo para que façamos, então é necessário e preciso que tenhamos comprometimento diante do Senhor Jesus Cristo, a fim de que possamos sempre cumprir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Afinal de contas, o comprometimento nosso para com o Senhor Jesus Cristo tem que ser visível diante de toda a sociedade cristã e mundana. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, está escrito: E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas têm a preeminência. O Senhor Jesus Cristo é a nossa cabeça, é o nosso comando. O Senhor Jesus Cristo tem nas suas mãos, no seu domínio, todo o controle daqueles que são seus seguidores, ou seja, se somos cristãos estamos sob o comando hierárquico do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso comandante, o nosso general, e sobre suas ordenanças somos guiados. E quais seriam esses comandos que o Senhor Jesus Cristo como general tem determinado para nós? A sua palavra, o seu evangelho, o seu mandamento. Esse é o comando do Senhor Jesus Cristo para a vida de todos aqueles que nele crerem, e tenha no Senhor Jesus Cristo a preeminência de ser ressuscitado no dia da sua glória, no dia do seu retorno a este mundo. O Senhor Jesus Cristo se tornou a premissa dos mortos, para que em tempos oportunos todos os seus seguidores possam ser ressuscitados, para habitar com Cristo Jesus nos céus. Então é necessário que entendamos que a ressurreição na qual o Senhor Jesus Cristo promete para os seus seguidores é a ressurreição para a vida eterna, é a recessão que vai alguém do físico da materialidade, e possamos ser sábios e cada vez mais atentos ao que o Senhor Jesus Cristo está falando conosco, porque o Senhor Jesus Cristo tornou-se a nossa primícia para que por toda a eternidade estar ao seu lado, possamos habitar, e isto acontece porque é o Deus absoluto, Yahweh, e por ele para ele hoje nos tornamos mortos para o mundo, obedecendo os seus mandamentos para que possamos em breve estar ao seu lado.